Olá, meus caros internautas, eu sou o professor João Carlos, professor do Sistema Fales Brito de Ensino, e em parceria com a Editora Moderna, vamos a mais uma videoaula. Envoltórios externos à membrana plasmática. Bom, então, como já havia citado para vocês na aula introdutória de membrana plasmática, o glicocálix. O glicocálix representa uma camada de carboidratos presente na superfície externa das células animais. Esse glicocálix, ele tem um papel importante em quê? Ele representa resíduos de oligosacarídeos ligados a proteínas de membrana ou a fosfolipídios de membrana. O glicocálix ele tem 4 funções básicas. Ele tem um papel importante no processo de adesão de uma célula com a outra. Esse glicocálix, essa camada de carboidratos presente na superfície externa das células animais, tem um papel importante na proteção mecânica, como se fosse um amortecedor. Ele também tem um papel importante na filtragem de substâncias. Então, certas substâncias não vão conseguir atravessar a membrana porque vão ser barradas logo de início pelo glicocálix. E também ele vai ter um papel importante no reconhecimento celular, ou seja, uma célula reconhece outra idêntica a partir desse glicocálix. Observe aqui o detalhe do glicocálix, observe então as moléculas presas aos componentes da membrana. Esse reconhecimento celular é alterado, por exemplo, no câncer. No câncer, uma célula acaba tocando na outra e não há uma parada nas mitoses. Em células normais, que tem um glicocálix normal, quando a pessoa sofre uma lesão, um corte, por exemplo, e essas células, particularmente aqui células epiteliais, elas vêm tampando aquela lesão, num sistema chamado de reparo por regeneração, uma célula quando toca na outra, naquela lesão, elas acabam se reconhecendo. E há uma parada nas mitoses, nas divisões celulares. Já no câncer, a alteração do glicocálix impede essa parada provocada pelo toque de uma célula com a outra. Ou seja, os glicocálix alterados não mais se reconhecem e aí não enviam mensagens para dentro das células pararem o processo de mitose. Então, no câncer, devido à alteração do glicocálix, a alteração do reconhecimento celular e a chamada perda da inibição por contato. Inibição essa que é importante, por exemplo, quando uma célula toca na outra em processos de aumento da densidade populacional de células. Então, aumento da densidade da população de células. Bem, parede celular vegetal. A parede celular vegetal, ela é externa e sem ligação química com a MP. Detalhe, então, que essa parede celular, como você pode observar na imagem, está aqui ela, está representada por essa faixa verde. Olha só, essa faixa verde aqui representa a parede celular vegetal. Essa membranazinha escura que você está vendo aqui é a membrana plasmática. Aqui, essa faixa verde é a parede celular. Essa cinza aqui é a chamada lamela média. A lamela média é como se fosse um cimento que une duas paredes adjacentes. Aqui eu tenho outra parede e aqui eu tenho a outra membrana. Observe que duas células vegetais se comunicam a partir dos plasmodesmos, que são canais que garantem comunicação e unidade fisiológica entre duas células vegetais vizinhas. Detalhe também que nessa célula a gente pode observar os cloroplastos, podemos observar mitocôndrias e o vacúolo, que é uma grande bolsa que armazena solutos na célula vegetal. Quando eu me refiro à célula vegetal, eu estou falando, eu estou me reportando à célula de planta e célula de alga. Aqui você observa o núcleo, né, dessa célula. Interessante também que os plasmodesmos, que são esses canais que comunicam duas células vizinhas, eles permitem, por exemplo, a comunicação entre dois retículos endoplasmáticos granulosos de células vegetais vizinhas. Então existe aqui uma unidade fisiológica, né? Ou seja, uma célula comunica o seu retículo endoplasmático com a célula vizinha. Como você pode observar nessa imagem, a membrana plasmática, olha só, a parede celular, a lamela média, parede celular, faixa verde, lamela média, faixa cinza, parede celular, faixa verde, e a nova membrana com essa faixa branca que tem desse lado e tem desse lado. E aqui você tem os plasmodesmos, que são esses canais que comunicam duas células vegetais vizinhas. E há, entre as células vegetais, uma unidade fisiológica. Retículos endoplasmáticos granulosos de duas células vizinhas, eles acabam se unindo a partir dos plasmodesmos. Então, a parede celular vegetal, que é um envoltório externo à membrana, no caso, é uma estrutura que não se liga quimicamente à membrana plasmática, como é o caso do glicocálix, que se liga à membrana plasmática, se liga a proteínas e a lipídios. É permeável com alta eficiência mecânica e flexibilidade. E quanto a membrana plasmática tem a chamada permeabilidade seletiva,
a parede celular vegetal ela é totalmente permeável. Só não é mais por causa do tamanho das estruturas que tentam ultrapassá-la. Alta resistência mecânica e flexibilidade. A presença da parede celular impede, por exemplo, que as células vegetais, quando ganham água por osmose, impede que essas células estourem. Então, essas células vegetais não sofrem plasmoptise, como acontece com a célula animal. Plasmodesmos. Plasmodesmos, como eu falei para vocês, são canais comunicantes entre células adjacentes. Qual a composição da parede celular vegetal? Ela é composta pelo carboidrato celulose, pela pectina, que também é um carboidrato, pela hemicelulose, que também é um carboidrato, e pela lignina e suberina. Lignina é uma substância fenólica de alta dureza, a mesma presente no esclerênquima e na casca de um noz. E a suberina é um lipídio. Então aqui você observa a composição. Funções: suporte mecânico, proteção mecânica, proteção osmótica e defesa contra micro-organismos. Suporte mecânico porque, de certa forma, ela sustenta o protoplasma da célula. Protoplasma é o núcleo, citoplasma e membrana. Proteção mecânica, ela serve como uma armadura. Proteção osmótica, como eu falei para vocês, uma célula vegetal não sofre plasmoptise, ela não estoura. Mesmo ganhando água, mesmo colocando uma célula vegetal em meio no caso em água destilada, em meio de maior hipotonicidade, o água destilada, a célula vegetal não estoura. E defesa contra patógenos, porque de certa forma acaba servindo como uma barreira a esses micro-organismos. Aqui você observa a estrutura da parede celular, olha só, moléculas de hemicelulose, moléculas de celulose, glicoproteínas estruturais, pectina ácida, olha só, pectina neutra. Bom, a parede celular primária é a primeira que se forma, ela é delgada e flexível, e aí essa parede é a primeira que se forma na célula vegetal jovem. Já a célula vegetal, quando vai o quê? Quando vai, olha só, amadurecendo, essa parede celular vegetal primária permanece, né, que ela é delgada e flexível. Essa célula vegetal ela vai crescendo, e ela vai formando aí a célula, à medida que ela envelhece, a parede celular secundária. Essa parede celular vegetal secundária, ela é mais espessa e de maior resistência mecânica. Então, fazendo a comparação, parede celular primária, mais delgada e de menor resistência mecânica, maior flexibilidade. Parede celular secundária, formada de dentro para fora. Essa parede celular secundária, ela é mais espessa, mais resistente e tem, menor flexibilidade. Até o nosso próximo encontro e até breve.